A gente já começa o programa de hoje falando com a Rosana Lopes, que é instrutora de trânsito, e vai falar conosco sobre o medo de dirigir. Tudo bem? Boa tarde, prazer te receber aqui novamente, viu? Obrigada, viu, pelo convite, Jaque. O prazer é meu. Vamos, apesar da gente já ter feito um bate-papo, já ter esclarecido algumas dúvidas, eu vou retomar algumas questões. E da última vez que ela veio, a gente teve muitas ligações. E talvez você queira fazer sua pergunta, mas não queira se identificar, porque a família está assistindo, os amigos estão assistindo. Não tem problema, liga, deixa a sua pergunta e a gente esclarece ao vivo mesmo sem deixar o seu nome, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Quero começar de novo do começo e retomar alguns pontos importantes. O primeiro deles é, atuando nessa profissão, eu tenho certeza que você vai poder nos dar essa resposta. Muita gente que já tirou carta não dirige por medo? Sim, Jaque. Até porque o pessoal que sai da autoescola sai com um pensamento de que já tem que sair dirigindo, pegando o maior trânsito. E não funciona assim, né? Precisa de um método, né, de seguir, ser regrado para o pessoal começar a desenvolver no trânsito do dia a dia. De onde parte o medo? O medo vem do processo que eles não treinam da forma adequada, que é passo a passo, né, desenvolver, a entender melhor a embreagem, porque a embreagem tem vários pontos, entender melhor o câmbio, por isso que a mulher não troca muito a marcha, anda de segunda e terceira, marcha reduzida sempre, tem medo de trocar de marcha, tem medo da velocidade. Então, elas não estão num treinamento para evoluir, elas estão num treinamento com elas estão repetindo erros e isso fica contínuo. Elas começam a saber que tem um erro, mas não sabem identificar qual é esse erro. Você está falando elas, porque as mulheres, na sua opinião, têm mais dificuldade? Tem mais e eu falo elas porque como eu lido mais com mulheres, com elas é maior essa dificuldade, justamente porque elas colocam as emoções acima, na frente de toda a situação. Elas premeditam coisas que nem aconteceram, elas ficam supondo, elas vivem muito mais o amanhã do que o momento presente. Então aí começa a ficar sobre tensão e aí acaba não desenvolvendo como precisa. Vamos falar de um tópico muito importante, aproveitando o que você acabou de nos falar, que é o que acontece com a maioria de nós. Então, muitas vezes, aí eu não vou colocar aqui a questão do quanto isso é errado, mas muitas vezes, quando o homem vai tirar carta, ele já sabe dirigir. Ou porque o pai ensinou, ou porque ele andou em algum lugar com alguém. Essa história a gente ouve muitas vezes. E a mulher, na maioria das vezes, está dirigindo pela primeira vez quando ela chega na autoescola para aprender a passar na prova ou aprender a dirigir que seja. Aí a gente tira a carta e você pensa o quê? Vou citar aqui sobre as mulheres, mas poderia citar sobre os homens também. A gente pensa que sabe dirigir. Pega o carro, geralmente com alguém do lado, o pai, o marido, o namorado, que já sabe dirigir e sai. E daí você descobre que fora o percurso que você aprendeu para passar na prova, você não sabe quase nada. E que aquela baliza que você até aprendeu a fazer direitinho e passou na prova, quando tem dois carros e você tem que estacionar entre dois carros, a história é outra. O medo de você riscar o outro carro, de emparelhar muito perto, aí tem gente olhando, aí você sobe um pouco na guia. Isso que acontece no dia a dia vai fortalecendo o medo muitas vezes, não vai? Além de tudo isso que você falou, eu gosto até de ressaltar o que você disse. Pegar alguém que é habilitado para estar do lado, né? Porém a pessoa ela só é habilitada, ela só dirige. Não quer dizer que ela vai saber te instruir. E muitas vezes tem os vícios dela de direção e quer que você faça a mesma coisa, né? Exatamente. Então eu lembro que quando eu comecei a dirigir, tudo meu pai falava assim: agora põe em ponto morto. Meu pai, pra que tem que pôr em ponto morto? Ele fala: não, agora isso aqui é só você pôr em ponto morto que o carro não vai, é uma descida. Eu falava: pai, eu não aprendi a ficar pondo toda hora em ponto morto. Sem contar, né, Jaque, que assim, para qualquer coisa que vamos fazer na vida, temos que ter entendimento. A pessoa não tem entendimento, ela só passa a informação. Ela fala para você, põe no neutro, anda assim, mas por quê? Pra quê? Não te explica por que isso, A mulher, né? tem necessidade de entender. Aliás, tudo para você entender, desenvolver a prática, você tem que entender o que está fazendo. Por isso que os problemas todos acontecem. Porque os maridos, às vezes, quem está junto, tem a boa vontade de ajudar, mas não sabe explicar, como eu costumo dizer, do giro do volante. A mulher, ela não tem a dimensão do quanto vira. Quando ela vira muito. Isso aí a ciência explica. A gente tem a gente tem uma capacidade de mensurar a dimensão diferente dos homens, né? Exatamente. E aí o marido ou a pessoa que está junto vai orientar e pede para vir. Não, vira o volante agora. Não, mas vira mais quanto? Se você não falar para ela quanto, tá muito, tá pouco, é assim... Aí dá pode parecer uma bobeira, mas vira pra onde, gente? É pra direita ou pra esquerda? Eu tô dando a ré, não sei o que eu tenho que fazer aqui. Nesse começo a gente não sabe mesmo, né? Exatamente, por isso que é importante pegar os detalhes e, de preferência, fazer mais aulas quando sai da autoescola. Porque a autoescola são 25 aulas
que o Detran, né, obriga você a fazer. Então, se você faz as 25 e não aprendeu, o ideal é você ou adquirir mais aulas antes de fazer a prova, ou de preferência faz a prova, porque antes também não vai adiantar muito, porque quando você sair, o processo é diferente, né? Quando você faz a prova, é uma volta no quarteirão. Quando você vai para o trânsito, você se depara com subidas muito altas, com redução de marcha, aumento de marcha, coisa que não faz na prova. Então, é importante adquirir aulas com pessoas que já são instrutores, né, para poder dar um parâmetro melhor do que qualquer outro habilitado. E como lidar? Eu vou trazer aqui algumas situações do dia a dia, tá? Como lidar com o que acontece no trânsito quando você está atrapalhada. Então, nesse começo de direção, muitas vezes, vamos supor que você quer parar o carro, ou que o carro morre numa subida, aí começa todo mundo a buzinar. Se veem que é mulher, as pessoas falam coisas ainda. Como lidar com isso? Isso também atrapalha? Muito. Aliás, muitas não dirigem por conta disso. Eu desenvolvi um método, Jaque, que é conhecido como M4P, que é o método de ensino em 4 pilares para dirigir. Esse método, ele pega o passo a passo, ele é a teoria da prática. O que é a teoria? Antes de colocar você para fazer, você tem que entender a embreagem, porque ela não só se pisa de uma vez, não só solta rápido ou não só se solta devagar. Então, você entende para que funciona a embreagem do carro. Aí, entendeu bem? Quando ela entende isso na subida, ela sabe desenvolver. Sem entender, ela não sabe. Chega lá na hora, ela se perde. E não adianta. Sem entender o carro, ela não vai conseguir desenvolver a prática. Ela só vai ficar repetindo erros. Então, é importante que para ela ter segurança, dirigir com tranquilidade, não ficar tão em choque quando o carro morre, é saber o que fazer. O carro morreu agora, mas ele morreu por isso. E agora eu preciso fazer assim para voltar. O que eu faço para sair daqui, né? E é o que elas não sabem. Por isso que aí pronto, aí estabelece o medo, aí inibe tudo o pensamento, dá um branco nelas, elas não conseguem sair. A gente quer saber sobre os 4 pilares, então fala deles pra gente. Então, os 4 pilares para dirigir, eu desenvolvi esse método e estou aplicando através da mentoria. Pega pessoas no Brasil e fora, inclusive na última mentoria tinha pessoal do Uruguai, Paraguai. Por quê? É a teoria da prática. Eu ensino em 4 domingos, a pessoa ela se compromete comigo. Mas são coisas comigo. diferentes, em cada semana a pessoa vai aprender uma coisa diferente. Exatamente, que é os 4 pilares mais importantes para colocar o carro em movimento. Para entender, ela começa da embreagem no primeiro domingo, né, que são 4 aulas comigo. No primeiro ela aprende tudo sobre a embreagem, tudo. Embreagem na descida, porque que não pode ficar desengrenado, né? Na subida, porque que solta rápido. Porque o conceito delas quando sai da autoescola é soltar a embreagem devagar, tem que soltar devagar, mas não é o tempo todo. Se você está trocando de marcha a partir de terceira marcha, você pode soltar a embreagem rápido. Na redução, você tem que soltar rápido. Porque se você está reduzindo a marcha, você precisa que ela diminua a velocidade rapidamente. Então, você soltando a embreagem rápido, ele já reduz. Você reduziu aqui. Subida, você tem que soltar a embreagem rápido, porque até você pisar e pensar para soltar, já caiu a velocidade quase 20% a menos. Você vai para segunda, já não é mais segunda, é primeira. Entende? Uhum. Então, é o passo a passo da máquina, desse entendimento. Então, ela vai aprender, começando pela embreagem do carro, que é o primeiro domingo, e tem a semana toda para treinar. Próxima aula, que seria o segundo domingo, a parte do câmbio, a parte do giro do volante e, por último, manobras de ré e manobras de ré e vagas, né, de estacionamento. E é aquilo que você percebeu que na prática a gente tem mais dúvida, né, mais dificuldade. Exatamente. Outro dia eu estava assistindo uma matéria dos simuladores, né, simuladores de carro. E a pessoa, eram alguns artistas e tal, vem aqui ver, você dirijo há muitos anos, aí vem aqui, ela falou, eu acho que eu não vou conseguir porque eu dirijo carro automático há muitos anos e eu já não lembro mais como que se faz com a embreagem. Isso acontece também com quem tem carro automático, se precisa pegar um carro que não é automático, né? Perde a prática, né? Tudo você tem que estar ali praticando. Se a pessoa tirar a CNH e ela ter um tempo de dirigindo com aquele carro manual, ok. Mas se ela já sai da autoescola, já vai para o carro automático, ela não vai nem lembrar. Até porque ela nem desenvolveu, né, a prática daquele carro e já partiu para o automático. Outra coisa que eu gostaria que você explicasse para nós é o que eu percebo que acontece com muita gente que teve e passou por algum trauma dirigindo. Pode parecer que não, mas eu sei que para algumas pessoas isso de ficar parado no trânsito e todo mundo buzinando pode trazer um efeito psicológico tão forte que a pessoa fala, eu nunca mais vou conseguir dirigir. É necessário uma ajuda psicológica também? Em alguns casos? Então, Jaque, muitas pessoas vêm com essa pergunta para mim. E é importante ressaltar que o psicológico dela só está abalado e desenvolve esse trauma
porque ela não sabe fazer o básico no carro. Eu vou sempre partir desse princípio. Quando que é tão psicológico ao ponto de realmente falar, não, essa pessoa, ela é além disso? Eu coloquei a mão aqui, ou alguém que já dirige e não consegue pegar o carro por algum motivo. Mas se você colocar no carro ali, ela sabe fazer, ela só não consegue. Eu já peguei aluna com depressão, que me chamou para dar aula para ela. Quando ela fez o percurso comigo, a avaliação, eu falei assim, o que você quer? Você sabe? Ela falou assim, eu não consigo, eu estou dirigindo que está do meu lado, mas eu não consigo, é um pânico. Ela é outro caso. Agora, a maioria, 90% dos casos, é que as pessoas não sabem, ficam com medo, bate o carro, elas não pensam racionalmente assim, eu bati o carro, não vou, elas falam, não vou mais dirigir, mas não quer saber por que bateu, o que fez de errado, o que ela tem que consertar para poder fazer de novo. E aí, Entende? eu acredito que quando você procura um profissional, como uma instrutora, como a nossa convidada que está aqui, e ela vai perceber se ultrapassa o campo dela e se é necessário encaminhar para uma ajuda psicológica, dependendo do que aconteceu, né? É para ser assim, só que muitos instrutores ainda estão, até os particulares, eles estão adeptos ao que eles ensinaram na autoescola, quando eles passam a ser independentes, né, autônomos. E isso é ruim para o instrutor, porque quando ele vai com o aluno para o carro, ele quer treinar só no carro dele. Que é uma outra questão, né? Exatamente, porque a aluna ela aprende no carro dele e tem essa falsa sensação de que ela tá bem. Por quê? É falsa. Porque quando ela vai pro dela é completamente diferente, tamanho diferente, tudo diferente. E aí né? eles não passam essa informação. Eles também são inseguros em relação a deixar a aluna ficar no carro dela, treinando dela. E eu parto do princípio seguinte, se eu sou instrutora e eu não tenho coragem de andar com você no seu carro, depois de tantas aulas que eu te dei, não confio no meu próprio trabalho, né? Que eu tô te passando, não é verdade? Chegou uma pergunta aqui que eu achei excelente, da nossa telespectadora Márcia. Márcia, obrigada pela participação, ela tá sempre ligadinha no programa. Ela diz assim, boa tarde, ir para a autoescola com vícios atrapalha o desenvolvimento do motorista? Sim. Que algumas pessoas, inclusive, já acham que aprenderam a dirigir ou já tiraram carta e pegaram alguns vícios, mas tem ainda medo. Isso atrapalha? Bastante. Teve uma moça que ela comentou, ela é do Instagram, ela perguntou para mim assim, eu preciso aprender a dirigir antes de entrar na autoescola? Porque elas pensam o seguinte, vou aprender antes de entrar, mas a autoescola ela é feita para você aprender lá. Quanto menos vício, quanto menos você souber do lado de fora, melhor. Então, não, essa ideia... É melhor ir zerada mesmo, né? Até porque nem é correto. Eu sei que acontece com algumas pessoas, mas o certo é você não saber dirigir antes, né? Tem que aprender lá, né? Tem que aprender lá, né? Tem dicas para medo de baliza? Você pode dar uma dica para baliza? Eu posso falar ela o passo a passo. Quem estiver assistindo pode até anotar, porque é muito fácil, gente. Assim, a baliza, ela tem um ponto... Anota aí, mulherada! Tem homem também que pena para fazer a baliza, que sobra tudo pra gente. Tem. A baliza são pontos estratégicos, ainda mais a baliza de autoescola. Tem o posicionamento do carro, que você vai parear retrovisor com retrovisor, que é o mais conhecido, porém, que é eu costumo dizer que é o ocasional, e tem o traseira com traseira, que é o que mais aplica, né? Universal. Por quê? Porque o traseira com traseira, quando você pareia um carro do outro, vamos lá, a vaga está aqui. Tem um carro atrás e outro na frente. Você vai colocar o seu carro, traseira com o carro da frente. Por que não retrovisor com retrovisor? Porque se o carro que estiver estacionado ou o seu for maior, um maior do que o outro, vai dar diferença. Então, funciona? Funciona para carro do mesmo tamanho. Se tiver tamanho diferente, já vai dar uma diferença. Por isso que aí o instrutor tem que ter esse parâmetro para explicar isso para o aluno fazer a baliza, né? Então, traseira com traseira, é universal, pode parar com um caminhão que você consegue entrar. Você esterça sempre para o lado da vaga. Qual que é a diferença, o espaço que você deixa entre um carro e outro? Você para o seu carro do lado da vaga vazia e mede no olhômetro mesmo. Se quiser descer para olhar, mas geralmente você consegue ver que o seu carro cabe ou não pareando. Não. Quando você vai parear, traseira com traseira, qual que é a distância entre o carro? Você separa os retrovisores. Tem o retrovisor do carro que está encostado, o seu, mais ou menos um palmo. Ah, é bem pertinho, então. É perto. Esse espaço, ele influencia bastante, que se você parar muito longe, a tendência é ele encostar mais na guia quando você entrar. Tá, entende? Boa dica. E aí, se você fizer exatamente assim, ó, traseira com traseira, sempre que parar, vira o volante pro lado da vaga que você vai estacionar. Todo? Todo. Até o final. Aqui atrás dos bastidores, não vou falar quem. A pessoa tá assim, ó, fazendo junto. Mas é por isso que eu falo, anota que é muito fácil. Mas tá certíssima. E aí, depois que vira todo o volante pro lado da vaga, começa, engata ré, começa a olhar pro retrovisor do motorista, até ver o segundo farol do carro de trás.
Avistou, não pode ver a calçada. Se vê a calçada, vai encostar na guia também na hora de entrar. Avistou só o farol, para. O primeiro farol. E o segundo. O segundo. Tem que ver os dois. Tem que ser. Isso. Aí para, volta o volante 1,5 volta, geralmente. É de 1,5 volta, 2, para ele alinhar os pneus. Alinhou os pneus, engata ré novamente, continua indo para trás até ficar para-choque com o para-choque do carro da frente. Isso é uma referência. Outra é quando o seu retrovisor tampa a abertura do porta-mala. Entende? Então, assim, referências são várias. Eu costumo usar para-choque com para-choque. E aí, quando você passa e esterça todo pro lado da rua e entra, que é o final já, né? Aí você tem a certeza que não vai pegar ali nada. Entrou na vaga, o pneu tá todo pro lado de fora, 1,5 volta para ele ficar alinhado. Como que você sabe que ele tá alinhado? No meio fio, você vê ele até o final. Se você estiver olhando no seu retrovisor do lado da calçada e não estiver vendo o meio fio, que é aquele branco, até o final da rua, o carro tá torto. Então você precisa entrar ou mais um pouquinho com ele, ou virar todo pro lado da vaga e entrar, mas geralmente de primeiro ele entra. Eu vou me preparar para dar um recado, mas eu tenho uma pergunta importante para te fazer também, que é, você deu pra gente essa aulinha aqui, mas o que muitas vezes falta? A pessoa não sabe ajustar os retrovisores da maneira adequada. Tem gente que põe todo para fora, tem gente que põe vendo mais o carro dela do que vendo o resto. Qual que é a maneira adequada? Você pode dar essa dica? Posso. De arrumar os retrovisores? Por favor, enquanto eu vou dar um recado. Claro, pode deixar. Você vai ver só metadinha do carro, trechinho do carro. Não pode ver, gente, o retrovisor ele é feito para você ver toda a rua. Ver seu carro não tem necessidade. Qual é a lógica? Não faz sentido. Então você vai ver um pouquinho do seu carro, o resto é toda a rua. O outro lado a mesma coisa. Um pouquinho do seu carro, ó, se seu carro for 4 portas, você vai ver um pouquinho da maçaneta da porta de trás. E o resto é tudo rua. E o do meio, tá? Tem que estar vendo todo o para-brisa de trás. Isso não tem novidade. Então, se seguir essas regrinhas, inclusive no Instagram, tem lá no Reels, tem vídeos que viralizaram no TikTok, no Kawaii, vocês podem procurar. Tem vídeos já mostrando para vocês essa referência, caso vocês queiram buscar, tá bom? Então, para você entrar em contato, eu vou deixar o Instagram aqui, que é @mulheres_direção, sem o cedilha e sem o tio, então fica direcão, certo? Certinho. Rô, muito obrigada por ter vindo, volte mais vezes. Obrigada, É um prazer sempre te receber aqui, viu? Tchau, prazer tchau. é meu, viu? Daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente fala no próximo bloco.